O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já até peço o Fábio para que mantenha o tom do Sou Bom Pastor. E as meninas de prontidão, nós vamos fazer quase que uma resposta ao longo desta homilia, para que nós, irmãos e irmãs, saiamos daqui alimentados com o alimento que o pastor dá às suas ovelhas. Estamos no 4º domingo da Páscoa. E neste domingo nós somos chamados. Primeiro deixa eu dizer assim, o tempo pascal é um grande convite à igreja a recobrar a certeza mais profunda e elementar que nos faz inclusive estar aqui agora. O Senhor venceu a morte e está vivo. Não é um conto de fadas, não é uma ficção, não é um sentido simbólico, não é uma filosofia de vida. É um fato real. Cristo venceu. E na sua vitória, nós participamos quando ouvimos a sua voz. Durante a sua ressurreição, na nossa história, com H maiúsculo, Jesus conviveu com os seus apóstolos durante 40 dias. No 40º dia, subiu aos céus. E durante esses 40 dias, após a data da Páscoa, a igreja olha para o Cristo e vê feições do ressuscitado. Olha para o Cristo e vê características, aspectos do ressuscitado. E neste 4º domingo, convencionalmente, nós chamamos de Domingo do Bom Pastor. Porque hoje a gente olha para o Cristo, coluna luminosa que vai à nossa frente abrindo o caminho para o céu, e o vemos como pastor. Pastor e guarda de nossas almas. A imagem talvez bucólica do pastoreio, apesar de estar muito gasta, sobretudo numa linguagem dentro da igreja, é um pouco distante da nossa realidade. No Brasil a gente não cria ovelhas, né? Se cria mais para o sul do Brasil. Aqui em Minas Gerais eu não tenho notícia de criação de ovelhas, até porque elas precisam de um clima mais ou menos igual esse aqui da serra, mais frio. Por uma questão muito óbvia, ela tem muito pelo. Então lugares mais quentes é uma tortura criar ovelhas. Apesar de que a região de Jesus é uma região árida, mas justamente os desertos à noite fazem muito frio. Bom, primeiramente eu gostaria de voltar com vocês à imagem do pastoreio animal, propriamente dito. O cuidado do bichinho lá, das ovelhas, dos cordeiros. Algumas características nós precisamos trazer à nossa mente. Primeiro, da própria ovelha.
A ovelha é um animal que pode ter muitas características e até suas qualidades, mas é necessário que a gente diga, a ovelha não é um animal muito inteligente. Ela é facilmente distraída por qualquer coisinha que chama a atenção. Isso porque apesar da ovelha ouvir muito bem, ela enxerga muito mal. É tipo o Padre Felipe. Ou para ser mais preciso, a turma dos bastidores aqui vai entender, o Padre Wagner, porque o Padre Wagner tem um ouvido excelente. Corre o risco de lá na reitoria ele estar escutando a minha homilia e depois falar comigo sobre isso. Mas enxergar não é nosso forte, tanto é que a gente usa óculos. As ovelhas são assim. E justamente por isso, qualquer coisinha que movimenta, qualquer coisinha colorida, chama a atenção das ovelhas. É difícil cuidar de uma ovelha sozinha num pasto, porque ela dispersa muito fácil. E justamente por não enxergar muito bem e se distrair muito fácil, se ela toma um caminho, ela não consegue voltar, porque ela não prestou atenção para onde foi. Ela vai atraída por alguma coisa, o brilho do sol, a borboleta que voa, o passarinho que chamou a atenção, um outro som. Encantada com aquilo, a ovelhinha vai. Chegou num ponto, ela não consegue voltar sozinha. É por isso que os pastores criam ovelhas em rebanho, em conjunto. Porque ali, se elas distraírem, elas se distraem consigo mesmas. E ao mesmo tempo é mais fácil de educá-las. Bom, talvez já fez sentido para muita gente por que Jesus nos chama de ovelhas. Porque na nossa vida espiritual a gente distrai do essencial muito fácil. Qualquer coisa que chama a atenção ao nosso olhar, brilha como um farol. E vai fazendo com que a gente se distancie do pastor. Ao ponto da distância às vezes ser tão grande, que a gente já não sabe mais por onde voltar. Mas, sobretudo neste evangelho do ano A, onde nós iniciamos o capítulo 10 de João, Jesus fala da porta. Então, para a gente falar da porta, nós temos que olhar para outra característica da ovelha, a escuta. Como eu disse, ela ouve muito bem. E se ela é educada desde pequena a ouvir a voz do pastor, e aqui o pastor, o rapazinho lá do cajado mesmo, que puxa a ovelhinha, que cuida dela, ela conhece a voz do seu pastor onde ele estiver. Se você está duvidando, põe no YouTube, porque hoje é fácil, a gente consegue ver qualquer coisa na internet. Vocês vão ver que o padre não está mentindo e nem Jesus está exagerando. Não é sentido simbólico, elas escutam mesmo. E aí, vamos agora, para além disso, voltar para o pastoreio na época de Jesus. O pastor não era uma figura muito nobre. Era uma profissão não muito honrosa. E justamente por isso viviam nas periferias, porque eram pessoas que não tinham condições financeiras. Viviam das ovelhinhas, da lã da ovelha. E quando a coisa apertava muito, tinha que matar a própria ovelha para comer. Por isso era comum que os pastores juntassem um pequeno curral coletivo, que era chamado de redil. Era um lugarzinho de um muro de pedras, todo fechado, com uma única porta. Porque durante a noite, era o único lugar que as ovelhas tinham para descansar. Claro, imaginem vocês, aquele bicho fofinho, grande, peludo, no meio de um deserto à noite. Na maior parte das vezes o pelo da ovelha é de tom claro, é presa fácil para qualquer predador, como um lobo, que enxerga de longe. A bichinha já é lerda, vamos dizer assim, já não enxerga muito bem, pronto, literalmente virou comida de predadores fácil. Por isso os pastores guardavam as suas ovelhas num lugar completamente fechado, que só tinha uma porta, a mesma de entrada e de saída. E misturava, é claro, porque era coletivo esse redil, não era de um pastor só, era de um grupo familiar ou de amigos que criavam ovelhas e à noite punha tudo no mesmo lugar. Era mais seguro. Aí faz todo sentido, porque no outro dia pela manhã, para ir levar as ovelhas para alimentar no pasto, um pastor chegava na porta e começava a chamar, a falar, igual eu estou falando com vocês.
E as ovelhas escutam, é assim, é isso que vocês vão achar no YouTube, quando o pastor chama as ovelhas pelo nome. Só de ouvir a voz do pastor, as que são dele começam a sair do meio da multidão e vai seguindo, feliz da vida, o pastor. É claro, ele tem que continuar falando. Ele vai falando e elas vão atrás. Depois chega o outro pastor e faz a mesma coisa. As ovelhas que estavam misturadas, nenhuma delas fica perdida, porque escutam a voz do pastor. Jesus é para nós o bom pastor. E é o que nós cantamos. Então, por favor, Jéssica e Bárbara, nos recorde isso na canção. Sou o bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho. Precisam vir mais próximo às portas, senão o microfone não Quanta capta. vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Bom, e assim olhando para Jesus agora nesse contexto fica mais fácil de entender o que ele quer dizer. O ressuscitado é pastor. O pastor tem uma dupla função: cuidar e proteger. Para não ficar redundante, alimentar e proteger as ovelhas. Jesus se escancara naquilo que é sua função por primeira. E mais interessante, ele é o cordeiro. O cordeiro pascal é o pastor verdadeiro das ovelhas. Ele não veio para usar-nos. Ele não veio para explorar-nos. Nem está interessado naquilo que a gente possa ofertar a ele. A nossa lã, isto é, as nossas virtudes. A nossa carne, isto é, a nossa vida. Não. Ele veio para que nós tenhamos vida. E tenhamos isso em abundância. Mas hoje, meus irmãos e irmãs, há um sentido ainda mais profundo, porque Jesus se apresenta como porta das ovelhas. Não é isso? 3 vezes ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. E ainda faz um paralelo: quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Só quem entra pela porta é o dono das ovelhas. Primeira coisa, o pastor é dono de suas ovelhas. São propriedades suas. Isso faz nos recordar que a nossa vida não nos pertence, irmãos e irmãs. Somos de Deus. Somos para Ele. Mas Ele não nos tem como uma propriedade para fins lucrativos ou exploratórios. Ele nos tem como uma amizade. Interessa a Jesus que nós sejamos amigos e não que nós sejamos objetos. É por isso que Ele se mostra como porta. E não tem outro lugar para entrar no aprisco do Senhor se não for pela porta. O aprisco é o lugar onde as ovelhas estão protegidas do lobo, estão guardadas da noite. Muito profundo pensarmos assim, porque o mundo que nós estamos vivendo cada vez mais está escurecido. Como nos recorda João, o mesmo do Evangelho, só que em sua primeira carta: o mundo jaz nas trevas. Se nós arriscamos andar nas trevas, mais cedo ou mais tarde corremos o risco de ser presa fácil, não só do diabo, mas também de pessoas que não são capazes de ouvir a voz do pastor e por isso mesmo estão dispostas a quaisquer coisas para chegarem onde querem. Estamos vulneráveis também aos piores sentimentos e desejos que habitam dentro de nós. Vivemos numa noite escura e a segurança que nós temos será no aprisco. O aprisco, portanto, é a igreja do Senhor.
Ah, padre, mas isso é muito difícil de ser dito no mundo de hoje. Eu sei, mas eu não tenho outro direito. Aliás, eu não tenho direito de falar outra coisa, porque eu não prego o que eu acho, eu prego o que o Cristo manda dizer. Quem não entra no redil está fora do rebanho. Quem não entra para a igreja está vulnerável ao lobo. Aí, a única porta de entrada não é um padre, um movimento, um pastor de igrejas protestantes. A porta de entrada é Jesus. Entrará por ele e será salvo. Quem está em casa vai ser mais fácil, mas aqui também vocês conseguem ver. O centro da imagem de Nossa Senhora da Piedade é a porta das ovelhas. A porta por onde precisamos passar para ser salvo é estreita. Jesus já alertou isso várias vezes. A porta é estreita. Por ela só os justos entrarão. Qual é esta porta? O lado aberto do Cordeiro. Ali é a porta da salvação. E só quem está disposto a entrar naquela chaga de amor encontrará vida e vida em plenitude. Ali o pastor convive com as suas ovelhas, porque ele mesmo é o alimento. Meus irmãos, como é bonito pensarmos isso. Hoje pela manhã eu estava no congresso da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte e dizia isso a eles lá. A gente não presta atenção, mas quando nós criamos qualquer tipo de animal em maior quantidade, a gente não separa o alimento de uma categoria de animal da outra, não é? O coxo é comum para todo mundo. E se você põe comida de qualidade para um boizinho, todos os boizinhos e vaquinhas vão comer o mesmo alimento. Já pararam para prestar atenção que a igreja do Senhor se alimenta do mesmo alimento todo dia? Qual o nosso alimento? A palavra de Deus. Estamos aqui em Caeté, divisa com Sabará, 1747 metros de altitude, mas se você for lá na China, a igreja do Senhor vai estar lendo o mesmo evangelho, alimentando-se da mesma palavra. Se você for para o sul, sei lá, vai para qualquer país da África, no sul da África, e for ler a liturgia, é a mesma palavra, é o mesmo alimento, porque nós somos o mesmo rebanho. E quem nos alimenta é o mesmo pastor. O alimento que ele dá é ele mesmo, para que a gente seja robustecido, forte. Agora, meus irmãos e irmãs, como nós fazemos então para entendermos isso que o apóstolo Pedro diz na segunda leitura? Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao vosso único pastor e guarda de vossas vidas. Nós precisamos entender que não é só passar pela porta, é deixar-se ser cuidado como ovelha. O problema é que hoje em dia, dentro da igreja, nós começamos a criar fã-clubes. Não entramos pela porta e não deixamos os outros entrar. Vivemos tempos tão confusos em que o aprisco está perecendo não por falta de pastores, mas porque as ovelhas não escutam seus pastores. Nós começamos a ouvir vozes que vão nos iludindo, e a gente começa a pensar assim: talvez isso esteja com razão. E vamos aí, ao invés de ouvirmos a voz do pastor que ecoa na voz dos seus pastores, ouvindo vozes do mundo que se transveste de pastor para matar, roubar e destruir. O grande plano do inimigo de Deus, eu acho até engraçado, porque quando a gente fala do diabo na missa, algumas pessoas acham estranho, né? Ele existe, viu? Não é figura de linguagem. E é dele de que Jesus diz sobre o ladrão. O grande plano dele é justamente esse: dividir. Porque quando divide, imagina você abre a porta do rebanho das ovelhas, assusta-as, elas se dispersam. Não é assim? Vai cada uma correndo para um lado. E assim o inimigo, o lobo,
pode atacá-las à vontade. O rebanho disperso, o rebanho dividido, é presa fácil para quem quer devorá-lo. Por isso o plano de Satanás é colocar ovelha contra ovelha. O rebanho contra o próprio rebanho. E se nós não prestamos atenção, nós vamos entrando na onda. E começamos a questionar-nos uns aos outros. E ao invés de vivermos a unidade, nós começamos a nos separar em pequenos grupos que pensam igual a mim, que falam igual a mim, que querem o que eu quero, e não ouvimos mais a voz do pastor. O que acontece com isso? A divisão. O rebanho que era para ser um só coração e uma só alma, começa a se fragmentar, como está acontecendo hoje, por causa de política, por causa de economia, por causa de ideologias que estão permeando o rebanho do Senhor, que é a sua igreja. E fico eu pensando, sobretudo, se esta é a voz que estamos ouvindo. Porque quando nós conhecemos a voz do pastor, ele nos convida a estarmos unidos. Ele nos chama para mais perto de si. Porque só nele nós vamos ter prados e campinas verdejantes. Só ele dá água limpa, o Espírito Santo. Só ele prepara à nossa frente uma mesa, como nós ouvimos no Salmo responsorial. Porque ele não quer outra coisa senão o meu e o seu coração. Celebrar a festa do bom pastor, meus irmãos e irmãs, mais do que entender tudo isso que o padre já disse, é deixar agora de lado as vozes que foram nos iludindo, para fazer a experiência de mais uma vez entrar pela única porta pela qual seremos salvos. Entrar por nosso Senhor Jesus Cristo. E entrar por Jesus Cristo exige de nós conversão. É isso que o apóstolo Pedro disse, tanto no dia de Pentecostes, como nós ouvimos na primeira leitura, quanto exortando a sua comunidade na segunda leitura. Pedro tem uma pergunta: o que devemos fazer para pertencer a esse rebanho? O que Pedro diz? Versículo 38 da primeira leitura de hoje: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam, para passar pela porta eu preciso tosar o meu pelo, porque senão eu posso ficar entalado, né? Eu não entro, eu fico preso, porque eu estou querendo carregar coisas que vão pesando as minhas costas, fardos pesados, como um passado que eu não reconcilio com ele, ressentimentos que eu trago de pessoas, desejo de vingança, que vamos nutrindo o nosso coração por falta de perdão. Nós precisamos deixar para entrar no aprisco ambições desmedidas, desejo de ser grande, desejo de ser famoso, porque isso vai colocando cangalhas no nosso ombro de ovelhas e impede. A imagem que me vem é justamente de uma ovelha com uma canga. Talvez os mais antigos vão entender o que o padre está falando. É aquele balaio que vai de um lado e do outro do animalzinho, e tem que passar por uma porta estreita. Ela até tenta, mas aquilo ali trava, não vai. Das duas uma, ou ela não entra, ou ela tem que abrir mão da canga. Nós não entramos no lado aberto de Jesus porque nós não queremos perder. E perder coisas que não nos darão vida. Pelo contrário, queremos carregar conosco os fardos e fardos pesadíssimos, e que estão travando-nos de fazer a experiência de passar pela porta. É por isso que o apóstolo nos diz, é necessário que a gente olhe, meus irmãos e irmãs, o que esse pastor quer. Porque o pastor não é alguém diferente de nós. Ele é o cordeiro, eu disse isso no início desta homilia. E o que foi feito com este cordeiro era para ter sido feito comigo, com você, pela sua desobediência, pela minha desobediência, pelo nosso pecado. Diz-nos o apóstolo Pedro na segunda leitura que escutamos, ele estava qual ovelha levada ao abatedouro,
carregando sobre si os nossos fardos. Ele tomou a sua canga para que você pudesse entrar e sair tranquilamente pelo seu lado aberto. Agora, basta-nos a coragem de entregar ao bom pastor, ao belo pastor de nossas almas, os nossos fardos, a nossa vida, e estarmos dispostos a ouvi-lo. Hoje, a igreja também celebra o Dia Mundial de Oração pelo Clero. Por quê? Porque o bom pastor continua cuidando do seu rebanho a partir de outras ovelhas. Nós, padres, somos um mistério para nós mesmos. Não se preocupe, até a gente não se entende. E que bom que não nos entendemos, porque é dom da graça de Deus. Somos iguais a vocês, ovelhas. Mas aquilo que o autor da carta aos Hebreus escreve é verdade, tirado do meio do povo e colocado à frente do povo para apontar o caminho. Nós, clero, temos uma função dificílima: cuidar de um rebanho que não é nosso, falar em nome do pastor, do qual eu não sou pastor, e ensinar as ovelhas a ouvir a única voz que pode salvar, a voz do Cordeiro, e não a nossa voz de ovelha. Por isso precisamos de oração. Primeiro, porque somos incompreendidos, inclusive pelo próprio rebanho. Nós vivemos tempos tão complexos, onde pessoas, para salvar a igreja, começam a macerar seus pastores. E o que me vem à mente? Polêmicas, me desculpe, tão imbecis na internet, onde o rebanho começa a degladiar os seus pastores. E quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa, para salvar a igreja, para salvar a sã doutrina da salvação, para salvaguardar a moral e os bons costumes, começam a expor as fraquezas, os erros, as falhas do clero, como se isso fosse uma tábua de salvação para a igreja. Eu me pergunto, ela está ajudando ou ela está acabando de matar os seus pastores? Se nós usássemos, meus irmãos e irmãs, a nossa língua tão afiada para falar dos nossos pastores, para rezar por eles, a nossa igreja seria outra. O problema é que é mais prazeroso falar de do que falar com. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou homens tão limitados, ou mais limitados do que muitos de vós. Lembrem do evangelho, aliás, da primeira leitura de quarta-feira desta semana. Jesus escolhe Saulo, e aquilo escandaliza a comunidade dos cristãos. Porque quem que era Saulo? Um perseguidor. Só de falar em nome Saulo, os cristãos arrepiavam de medo, ao ponto de Ananias, em oração, virar para Jesus e dizer assim: o senhor tem certeza? Tem gente melhor para o senhor chamar não? É Saulo mesmo? E o que Jesus diz para Ananias? Eu escolho quem eu quero, é ele. Ele eu escolhi para confundir os sábios deste mundo. Ele vai sofrer muito por causa de mim, mas eu farei dele instrumento de salvação para o meu rebanho. Por isso que eu disse que nem nós padres nos entendemos, porque tem hora que, para salvar a nossa própria alma, Jesus nos tira do meio de vocês e nos torna padres, para que a gente, sofrendo por causa dele, possa salvar o seu rebanho. Lembre-se disso. Por mais que tenhamos limites e fraquezas, e isso eu posso falar em nome de todos os meus irmãos padres, e também em meu nome, nós não abrimos mão de tudo que temos que abrir mão para ser padre, porque somos mal intencionados e queremos ser mercenários. Não. Ainda que alguns de nós se comporte assim, alguém nos chamou. E este alguém que nos chamou é o mesmo que está na porta do redil, chamando a todos nós. A única diferença é que nós precisamos saber escutá-lo. Não estou falando que todo mundo vai ser padre, mas todos nós, em maior ou em menor proporção,
somos pastores. Temos pessoas para tomar conta. No nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente vive, não é? Querendo ou não querendo, o nosso testemunho ou a leva para Jesus ou afasta de Jesus. E não precisa ser padre, basta ser cristão. Nós seremos capazes de ser sinal de salvação se ouvirmos a voz do pastor. Aí não precisa ficar preocupado em salvar a sã doutrina, porque ainda que eu começasse aqui a falar um monte de asneiras, quem ouve a voz do pastor não segue o que o padre diz, porque diz, isso que ele está falando não é a voz do pastor. Pode até não saber explicar, como o povo mais simples, né? Não tem teologia, às vezes não tem nem letramento direito, mas não se deixa enganar em matéria de fé. Sabe por quê? Porque cultivou intimidade com o pastor. Quem ouve a voz do pastor sabe reconhecer a sua voz em vozes menores. Termino dizendo disso. Hoje não tanto. Eu vejo as crianças aqui, elas talvez já nem vão entender o exemplo que o padre vai dar. Mas quem tem a minha idade para cima, vai lembrar da época que a gente tinha que achar a estação de rádio, né? Para ouvir alguns programas, ouvir a música que a gente gosta. E ali a gente sabia muito bem quando era o cantor de verdade cantando, quando era um cover. Mesmo que a estação tivesse chiada, porque a gente conhecia a voz de quem canta. Não é assim? Ainda que às vezes o radinho está estragado, a gente sabia, não, isso é verdade. Essa voz aí é a autêntica. Mas a gente não se deixa confundir por outras vozes. Por quê? Porque a gente conhece, tem intimidade, ouviu e ouviu tanto, que ainda que o instrumento seja ineficaz, a gente sabe que a voz é verdadeira. O instrumento ineficaz, a rádio que proclama a voz, é a gente, os pastores. Mas se a gente tiver intimidade com Jesus, nós saberemos, apesar do instrumento, quem é que fala o nosso coração. E nisso seremos fiéis, porque Ele não poupou a própria vida para que eu e você tivéssemos vida. Pelo contrário, como nós cantamos, o quanto de vida Ele tiver, Ele dará, para que a ovelha alcance a estatura do pastor, para que tenham vida e vida em abundância. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,